E quando começava a tocar o violão, tivesse zoada, alguém cantando junto com ele, falou assim: o artista aqui sou eu ou são vocês? Do jeito dele, né? Se você disser que eu desafino amor, saiba, aquele jeito da bossa nova quando surge com ele, e de repente os outros tinham que silenciar para ouvir aquela voz tão suave, tão diferente, que trouxe o novo paradigma para a música popular brasileira, que foi a bossa nova, né? E aí o violão dele, se tivesse muito ar-condicionado, ele, olhe, o ar-condicionado diminua, por favor, porque enrijecia os dedos dele. Então tem uns caras assim, bem interessantes, né? Que a gente tem que tirar o chapéu e respeitar. Eu não estou nesse nível, mas eu tenho um pouco assim desse processo de escuta, né? Quando eu não me ouço, e aí começa a berrar, falar alto, e aí não é legal para vocês se eu começar a gritar aqui. Mas então, esse microfone na minha cara, estranho. Deixa eu botar ele mais baixo assim. Alô? Pronto. Então, vamos lá. O tema de hoje, como foi falado, é a família. Só que o tema família, tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, que são 2 capítulos. Quem vê e acompanha o canal do Centro Espírita da Casa do Caminho, vai perceber que eles divulgam agora o card, colocando também os capítulos de onde são tirados os temas. Deixa eu pegar aqui. Então, eles tiraram o tema desse capítulo, que é o capítulo 4, que na verdade vai falar sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo que fala da reencarnação, ok? Mas dentro desse capítulo, a gente vai ter um tópico chamado: a reencarnação fortalece os laços de família, ao peso que a unicidade da existência os rompe. Só o título já fala sobre o conteúdo que vai ser desenvolvido nesse tópico, que é dos itens 18 ao item 23. Então, percebam, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Eu vou explicar por quê. E eles também foram lá para o capítulo 23, que é a estranha moral. É um capítulo bem controverso, que as pessoas que estudam e leem acham estranho Jesus ter dito isso, odiar os pais, mas na verdade há uma interpretação que pode ser contextualizada para o século 21, e também, como não foi Jesus que escreveu nada, em vida nunca foi escrito um evangelho dele, foi depois que ele partiu, ele não está lá para realmente provar que foi ele que disse que era para odiar pai e mãe, né? Então, na verdade, tem uma outra interpretação que o Evangelho vai trazer, mostrando um outro contexto do que seria, do que ele queria dizer quando disse odiar pai e mãe, se essa foi a fala dele, né? E aí vai ter esse capítulo que vai o odiar os pais e abandonar pai, mãe e filhos. É estranho, né? Pedir Jesus que abandone pai, mãe e filhos. Então, de antemão, eu estou vendo que a luz aqui está fraquíssima para eu ler. Eu agora não vou ter mais esse problema, porque agora eu tenho meu óculos. Vai ser entregue agora segunda-feira. Eu e minha esposa fiz logo 2, um para minhas palestras, eu poder ter a visão de perto, a visão intermediária e a visão de longe. É um multifocal. Olha, estou idoso, né? Meio século de existência, eu vou ter agora a ideia de que é viver com óculos multifocal, que eu ouvia falar muito lá no início da minha vida. Meu pai trabalhou na ótica Ernesto, né? E eu vivia sempre vendo meu pai dizendo multifocal, e eram normalmente pessoas de 50, 60 anos, e hoje eu estou fazendo um óculos multifocal. Então eu fui míope a vida inteira, desde os 12 anos, sempre usei óculos, não tive problema nenhum com óculos, mas operei, fiz a cirurgia refrativa há uns 15 anos atrás, pelas necessidades de esporte, da natação, que eu não conseguia ver as minhas referências quando eu ia fazer as travessias, tinha que apontar para aquele farol. Eu dizia, cadê o farol? Aí você não enxerga nada. Então, quando eu botava lente no óculos, eu via, no óculos de natação, ficava um óculos dessa grossura, ou então eu operei, que foi um alívio para mim, eu podia olhar e ver tudo, como vejo vocês aqui à distância, de uma forma muito interessante. Mas perto, já fiquei tenso, porque eu fui ver aqui essa luz tão ofuscada, tão apagada. Não tem aquelas ali da frente não, né? Tem que ficar tudo apagado mesmo? Não pode acender não, né? E aí quando eu peguei, que eu olhei assim, meu Deus, essa letra miúda aqui, ainda bem que eu tenho o tema na cabeça, eu ia ficar assim, ó. Aí eu peço, sabe o que? Me dê seu celular, pronto, aí eu consigo.
Quando você bota uma luz, olha, o celular é igual o meu, ó. Pronto, deixa a luz. Não vai ter mais esse problema. Segunda-feira acaba esse problema, ok? Segunda-feira eu recebo meus óculos. Olha, aí a luz assim não é melhor não, gente? Não melhora para mim não, mas melhora para eu ver vocês, né? Mas tá bom assim, eu prefiro assim, viu? Com essa luz aí para eu ver a galera. Não, aqui não, a senhora não vai segurar para mim não, em nome de Jesus. Não, é durante a palestra inteira, minha irmã. Não, tem sim. Vai sentar, mande a irmã sentar. Mande a irmã sentar, porque senão ela vai me deixar tenso. Aí me deixa tenso. Pode sentar. Ela aqui do lado com uma mentora segurando isso pra mim, pelo amor de Deus. Agora, louvado seja Deus. Agora dá para ver. Dá para melhorar muito. Então, falando sobre tudo isso, vocês sabem que a obrigação de vocês, do meu ponto de vista, é irem para casa e lerem o tópico que foi citado. Porque vocês não podem ficar a vida inteira nesse modelo que é a construção do conhecimento que foi feita a partir do modelo bancário, onde vocês sentam e um pretenso sabedor de um conhecimento, que é um professor, palestrante ou orador, fala daquilo e achando que os outros que nos ouvem são tábulas rasas, que não tem uma base de conhecimento prévio e que pode assim também ter suas próprias contribuições. Então eu sou a favor da pedagogia do empoderamento. Então vocês precisam também sair desse lugar dos receptores apenas do conteúdo que é dito e buscar ir também nas fontes para poder se apropriar dos conteúdos que estão sendo ditos. Eu sei que é muito cômodo ter alguém que lê, interpreta e traz para vocês, mas é sobre o viés da minha interpretação. Como seria se vocês pudessem, um livro tão barato que é o Evangelho, não custa nem R$20, pegar e começar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema do que vocês ouviram hoje, colocar como aprofundamento hoje à noite, ou no culto do Evangelho no lar, ou buscar na leitura antes de dormir, para sedimentar, e os benfeitores que aqui se encontram, e que estão inspirando vocês, e me inspirando, podem encontrar ressonância no campo psíquico de vocês, para que vocês sedimentem isso que vocês estão ouvindo ao lerem o próprio conteúdo. Então, eu peço minimamente que vocês façam isso, porque acho que é completamente cabível que vocês assim o façam. Então, tem essa referência, que é o Evangelho, tem esse encartezinho, que é um opúsculo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que é O Melhor é Viver em Família. Aperte mais esse laço. Então estou sabendo que a Casa do Caminho vai propor nos sábados, né, uma mudança, vai falar sobre a família de uma forma mais consistente e rotineira, e é importante falar da família, porque a família é a base da sociedade. Sem a família, a sociedade iria haver um recrudescimento do egoísmo. O que é isso? Está na questão do Livro dos Espíritos, de número 775. Kardec perguntou aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Essa foi a pergunta. Kardec perguntou, poxa, como seria para a sociedade se houvesse um afrouxamento, um relaxamento desses laços de família? Os espíritos responderam categoricamente: um recrudescimento do egoísmo. O que é recrudescimento? Um aumento, um avanço do egoísmo. Então as famílias, elas podem se configurar das mais variadas formas, monoparentais, homoafetivas, não é sobre isso. As configurações do novo milênio se dão de várias formas, mas é que essas formas, elas continuarão existindo para que a célula basilar da sociedade não se perca e que com isso não haja um recrudescimento do egoísmo. Seria retornarmos à barbárie. Isso tudo, nosso amigo que fala sempre aqui, Flávio Santos, meu xará, sempre faz um apanhado histórico, falando da origem da palavra família, que vem de fâmulos, escravo doméstico, que vai surgir na Roma Antiga, quando os escravos passam a incorporar o clã familiar, e aí começa a se dar uma nova configuração do direito romano. Eu não vou perder tempo falando isso, porque isso é bem falado por Flávio Santos. Se vocês quiserem ouvir palestras com esse rigor doutrinário e com um apanhado histórico, eu recomendo que vocês vão no canal dele, que é o Raciocínios Espíritas, que tem várias palestras interessantes que ele disponibiliza. O meu canal também não tem tanto interessante como o dele, mas é Flávio Nery de Azevedo, que é o canal onde eu vou postar a palestra de hoje,
tanto no meu Instagram, que é o mesmo nome, Flávio Nery de Azevedo com I, e no meu canal do YouTube, que além das palestras eu também disponibilizo mensagens da benfeitora Marta, que é um espírito de escola, que psicografa por Marcel Mariano, e eu faço a locução dessas mensagens e disponibilizo no meu canal Flávio Nery de Azevedo. Perfeito? Então, 2 dicas importantes. O canal Raciocínios Espíritas, que é do nosso querido amigo e outros companheiros de militância espírita, Flávio Santos, e o meu canal, que é mais incipiente, porém tem essas palestras que eu faço, que eu publico lá. Então, para aprofundar o tema, vocês já sabem, não existe como a sociedade sobreviver sem que haja laços de família. E por que então Kardec vai fazer esse questionamento e também vai desenvolver no Evangelho sobre a reencarnação que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe? O que é que vocês acham? Percebam. Vamos agora falar sem o uso do livro, tentando trazer de dentro de mim aquilo que eu consegui comportar do conteúdo do livro. A reencarnação, ela não é um movimento que o Espiritismo trouxe. O primeiro ponto é esse. Muitos evangélicos, católicos, leigos, materialistas, às vezes não entendem que nós espíritas não trouxemos a reencarnação como um dogma ou como algo que é exclusivo do Espiritismo. A reencarnação, aqui é chamado palingenesia pelos gregos, a palingênese, ela já existe há muitos milhares de anos atrás, desde as civilizações antigas, a civilização egípcia principalmente, a civilização indiana, eles já traziam no bojo o conhecimento da reencarnação. Como a palestra não é sobre reencarnação, eu só estou fazendo esse introito para que quem não sabe que a reencarnação não é uma questão de fé, não perder tempo discutindo com pessoas que são ignorantes. Ignorantes são aquelas pessoas que ignoram um saber. Não é porque é ignorante pedaço de cavalo, não. Tem gente que é pedaço de cavalo. Tem gente que é pedaço de cavalo mesmo, que é ignorante. Mas, às vezes eu sou pedaço de cavalo. Mas é a ignorância do não saber, do ignorar. Então, eu não perco tempo mais com pessoas ignorantes. Eu falo, vai estudar. Ah, porque reencarnação cote-cote. Eu fiz uma publicação um dia desse, num canal do Instagram, sem nenhuma pretensão. Ali eu vi como é que os haters, aqueles que, como é o nome? Haters, que eles detonam a vida de uma pessoa em poucos segundos, se a pessoa alinhar com aquilo e ficar naquela vibe, né? Para entrar naquele contraditório. Eu não entro. Um canal de um menininho que toca música, que toca violão desde pequenininho, de Lulu Santos, ele é fã de Lulu Santos. A mãe dele publica, se não me engano, Mariana, tem mais de 700 mil seguidores. Ele chega para mim, eu adoro aquele guri, porque eu gosto de música, e aí vendo ele tocar com aquela batida, que eu não tenho uma competência, mesmo hoje, depois de treinar violão, eu não sei fazer uma batida daquela. Como é que um guri de 2 anos, 3 anos de idade, tem uma desenvoltura daquela? Óbvio que a reencarnação de uma criança que já conseguiu adquirir esse saber em outras vidas, e está entrando numa família para desenvolver essa habilidade e talvez até potencializar, se os pais tiverem o olhar para perceber. E nessa família existe isso. Ele é filho de um pai que toca e a mãe canta. Não reencarnou à toa. Então, reencarnação e os laços de família, como ele pode unificar muito mais com a reencarnação do que o que dizem alguns que seria um rompimento desses laços. Eu trago o exemplo desse guri para falar também da questão dos haters. Em português seria como? Aqueles que detonam os outros, né? Aquele que... Pronto. Esses que detonam a vida dos outros. Eu simplesmente fiz um texto assim despretensioso na página do guri, falando: nossa, que coisa linda você, meu lindo. Os papais que receberam esse espírito nessa existência, se souberem canalizar e direcionar, aí está a prova cabal da reencarnação, e que Deus abençoe, que Jesus, nosso divino mestre, continue orientando. Para quê? A mãe e o pai não disseram nada, ficou de boa. Mas os evangélicos chegaram lá, um evangélico fundamentalista, porque não são todos os evangélicos que são assim, pelo amor de Deus, né? Nem todo católico é assim, e nem todo islã é fundamentalista, nem todo, enfim, e são pessoas que compõem as determinadas doutrinas e fundamentalizam, eles ficam muito fundamentalizados. Então esse aí fundamentalista entrou lá e falou: poxa, que bobagem, chegou me agredindo, né? Se eu me sentisse agredido, porque eu não alinho com aquilo. Pô, chegou agora esse cara, esse bobão aqui, falando besteira, você não sabe, você não estudou sobre as crianças da superdotação.
Ah, meu Deus, como é que eu vou perder tempo com o irmão? Ainda botou Jesus no final, misturando a Bíblia com reencarnação, que isso não tem lugar nenhum na Bíblia, não sei. Um textão me detonando, eu não vi, porque eu não publiquei, não fico olhando. Passou-se um mês, eu tinha mais de 600 coraçõezinhos para minha postagem, e mais de 200 comentários debaixo do que eu comentei. Eu nunca, no meu canal do Instagram, na minha vida, nunca tive tanta atenção de alguém como eu tive desse cara que é o detonador da vida alheia, né? Os haters, que destrói os outros. Eu achei, até gostei. Tem gente até que se populariza a partir desses caras, né? Porque dá visibilidade, talvez, e aí as pessoas começam, eu digo, meu Deus, aí eu comecei a ler, nossa, Flávio, você falou tudo que eu queria, nossa, Flávio, foi o melhor comentário até agora, muita gente fazendo elogios e os evangélicos batendo, que é isso, misturar Jesus com a reencarnação, esse homem não estuda, isso é superdotação. Se eu fosse perder tempo para estreitar a conversa, para explicar a ele que a ciência que vive pautada na biologia da matéria e não concebe a vida pregressa, óbvio que vai tentar explicar uma criança de 2 anos que toca piano com a habilidade daquela, de uma forma magistral, que ele vê com desenvolvimento intelectual, pode ter um QI mais avançado para a música, um coeficiente de inteligência musical, mas isso não dá a ele o direito de, nessa existência com 2 anos, 3 anos, ter um aprendizado desse que tem que ter sido feito pregressamente. Então, superdotação é uma forma que a ciência encontra para explicar coisas que eles não conseguem explicar, porque eles não estão pautados no paradigma que nós estamos, que é da imortalidade do espírito, da reencarnação, da pré-existência da alma antes do corpo. Nós estamos vivendo num personagem, mas já vivi antes, vivo agora e viverei depois. Esse jovem, ele entra numa família, e justamente nessa família que vai ser um ambiente propício para que ele desenvolva talvez um grande violonista do passado, talvez um grande roqueiro, talvez um grande instrumentista que teve a oportunidade de voltar. Às vezes, quando acontece assim, muitos casos são curto período de tempo, não é espírito que foi assim há 100, 200 anos, pode ser também, mas às vezes morreu no século, agora na década de 70, na década de 20, na década de 30, e por uma necessidade evolutiva reencarna, que a variação do tempo de vivência na erradicidade é variável, eu não vou falar sobre isso também, vocês têm que estudar, mas varia em média de 25 anos, mas pode ter reencarnações que se dão em 1 ano, em 2 anos, como tem na série André Luiz, vários relatos de alguns que passam no plano espiritual por um período curto e voltam rapidamente para expurgar algum resíduo que ficou impregnado no campo perispiritual. Então essa criança pode ter vivido muito próximo da agora e retorna, a habilidade está lá no perispírito, porque a mente, ela não está no cérebro. Tudo isso vocês têm que estudar, meu povo, por favor. Façam do espiritismo um lugar que seja também do consolo das dores humanas, mas que também seja como um instrumento de desenvolvimento intelectual de vocês, que é necessário desenvolver a asa do intelecto e a asa da moral. Não tem como ficar a vida inteira só ouvindo, pedindo socorro na casa do caminho, indo para a emergência de hospital, sem vocês se empoderarem e conhecerem a si próprios de uma forma mais profunda, para não ficar dependente de terapeuta, de médico, de centro espírita, de nada. Enquanto a gente está assim, te procura, não sou contra, mas não podemos viver a vida inteira assim. Nós devemos gerenciar nossa vida, gerenciar nossas emoções, e precisamos aprofundar o conhecimento, não ficar na mão de Flávio, na mão de fulano, de Beltrano, de Cicrano, porque assim vocês ficam muito limitados. É preciso, eu sei que muitos aqui estudar mais, para a gente não precisar ficar aqui fazendo uma aula. Era uma palestra, só que eu me sinto no lugar de professor e termino trazendo aula, para poder trazer um conteúdo para vocês se interessarem e aprofundarem um pouco mais. Então, esse mergulho numa família, com os laços e as configurações que se estabelecem por vínculos consanguíneos, não necessariamente eles tenham vínculos espirituais. Eu sempre digo isso. Essa criança pode ter sido então um instrumentista, lá na década de 30, na década de, digamos, retornou. O pai dele veio primeiro, estava aí, a mãe em segundo, mas podem ter convivido antes. Nessa convivência, viu-se necessário que ele voltasse nessa família. Ele volta, desenvolve habilidades com esse mesmo clã, às vezes uma família tranquila, harmônica, que vocês têm muitas famílias harmônicas e muitas famílias desarmônicas. O tópico falará sobre isso também. E aí ele vai desenvolver novas habilidades e vocês vão olhar e dizer, poxa, que família legal, todo mundo instrumentista, um canta, outro toca, beleza.
esses aí já estão começando a fazer parte dos vínculos, dos laços também, do laço espiritual. Por quê? A gente reencarna na família que precisa para evoluir, para desenvolver habilidades. Então eu não estou na minha família com Flávio, Kito, Dani, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe à toa, e meu irmão Cícero, não é à toa. Eu estou na família que eu preciso para desenvolver habilidades, reparar as arestas e reconstruir novos laços de amor e de afeto com esses que hoje fazem parte da minha vinculação consanguínea. Eu sou filho de Gabriel e Maria Helena, com muito orgulho, mas eu sei, pelas experiências no movimento espírita, pelas terapias de regressão a vidas passadas, pelas vivências mediúnicas, que meu pai, ele foi um capelão em Cachoeira, na Bahia. Eu já falei isso aqui infinitas vezes. Eu dou esse exemplo porque é o mais propício para vocês entenderem como funcionam esses laços, de fortalecer os laços de família, pela unicidade ou com a reencarnação ela fortalece. Se fosse uma única vida, aí não teria unicidade, ou não teria capacidade de se unir, se perderia. Eu vou explicar por quê. Então, no contexto que meu pai veio, como meu pai biológico, ele pode não ter tanta afinidade comigo pelos laços do espírito. Ele era um capelão, eu era um senhor de engenho, ou seja, um homem que era um escravocrata, perverso, que pegava os negros, botava no pelourinho e quebrava na porrada. Ok, como assim? Tem muitos negros aqui, e daí? Vocês já foram brancos também, eu fui negro também, hoje eu sou pardo, eu sou considerado pela Constituição negro, eu sou preto, pardo, porque lá no meu, apesar dos traços não serem negroides, eu sou preto, pardo, tem preto retinto, tem preto brown, eu sou preto. Então, nessa configuração nova de pretos, retintos, pretos, pardos, nós já vivemos brancos, asiáticos, indígenas, várias configurações no que diz respeito à estrutura da pele, né? Da etnia. Na minha configuração de ser DJ, que quebrei o negro na porrada, eu batia neles, mas lá nos meios dos negros tinha minha irmã, que era uma negra tinhosa, rebelde, que eu batia nela no pelourinho. Bati meu irmão também, quebrava na porrada no pelourinho, porque ele era pai de minha irmã, Marcos. Hoje ele é meu irmão, ela é minha irmã, meu pai capelão virou meu pai, divergia de mim porque ele era abolicionista e eu era escravocrata, e minha mãe, Maria Helena, minha mãe, que eu amo, era minha mulher. Olha que coisa, olha que configuração de um clã familiar, que se dá de uma configuração de uma existência de desafetos com meu irmão e minha irmã, claro, tinha raiva de mim, meu pai raiva de mim, porque eu era um senhor de engenho, perverso, abusado, e minha mãe talvez me amasse, mas no amor de marido e mulher, talvez não, porque senhor de engenho abusa, tem relacionamentos com as negras, fazia relações extraconjugais, e era isso a minha vida. Ah, e aí você fica como, não vou carregar a culpa disso, porque eu fiz quando eu tinha conhecimento sobre aquilo, hoje eu não faria mais. Então não importa se eu vivi antes fazendo algumas coisas que hoje em dia eu abomino, porém era o que tinha para aquele momento evolutivo, na configuração familiar que eu estava, no momento histórico que eu vivi, passei por essa experiência. Então, se os laços de família finalizassem com a morte do corpo, eu não teria a oportunidade de reencontrar minha mãe numa outra configuração, meu escravo com outra configuração, como meu irmão, um pai que hoje é pai, que foi o senhor, um sacerdote católico lá. Olhe como isso vai vinculando. Nessa vida, nós estamos nessa configuração. E aí desencarna todo mundo. Se a gente perdesse a vida, acabasse tudo, um para o inferno na visão evangélica e outro para o céu, aceitou Jesus, vai para o céu. Não aceitou Jesus, vai para onde? Para o inferno, né? Então digamos que na família, 2 aceitaram Jesus, mas 2 não aceitaram Jesus, vai para o inferno. Eles 2 e eu vou para o céu. Nunca mais eu me encontro com meu irmão, com minha irmã, com meu pai, porque eles não aceitaram Jesus. Olha que lógica absurda no que diz respeito a dizer que a reencarnação, ela afrouxa os laços de família. Pelo contrário, ela aproxima os laços de família para nos tornarmos parte da grande família universal. Porque família, na configuração do nosso mundo de provas e expiações, é esse núcleo que a gente compõe, pai, mãe, filho, filho e filha, mas a gente faz parte da grande família. Qual a família? Universal. Todo mundo é filho de quem? Eu de Deus, eu sou. Se ele é filho do meu pai, ele é pai de vocês, pai dele, é pai do evangélico, é pai do branco, pai do preto, é pai do pardo, é pai de todo mundo. Se ele é pai de todos, ele nos ama.
E por que a gente briga tanto entre uns e outros, com etnias diferentes, com países brigando com o outro? Porque a gente não se concebe parte da grande família universal. E é por não sabermos que fazemos parte da grande família universal, e por não entendermos que a vida continua após a morte, que talvez haja tanto egoísmo, tanta presença do egoísmo na Terra. Lutas de classe, pessoas que moram no Brasil brigando com quem mora não sei das quantas, da África do Sul que briga com quem na Inglaterra, e não sei quem na Europa, é a Ucrânia contra a Rússia, mas todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus. Às vezes um que está matando o outro já fez parte da mesma família, ou vai voltar como filho daquele que ele matou, para ganhar laços de afeto e laços de amor. Essa lógica, portanto, da reencarnação, ela vai trazer justamente o fortalecimento dos laços de família, porque quando você desencarna, você vai para alguns lugares na erraticidade, né, como se diz, o lugar dos espíritos errantes, ou equivocados, ou que se atrapalharam. A gente vai viver experiências de família também lá. Na série Nosso Lar, vocês têm muito disso. Você tem histórico no livro Libertação, que fala de Gregório, um espírito que participou da Inquisição, foi um sacerdote que amava o Cristo. Ele virou um senhor das trevas. A mãe dele, Matilde, um espírito de escola, viveu com ele na mesma época, mas tinha outra configuração de afeto por ele, ou foi mãe, ou foi mulher, não lembro. Ela caminhou paralelamente a ele na erraticidade, e ele foi para as regiões trevosas, umbralinas, para perturbar pessoas na Terra, amealhando desafetos que desencarnavam das mais variadas formas. E aí nesses lugares ele passava a fazer obsessões na casa das pessoas. Só que a mãe dele, mesmo sendo espírito, continuou de longe vibrando por ele, por amor a ele, como um espírito de amor materno. Mas não é que a mãe eternamente foi lá nas regiões trevosas e resgatou os laços de amor, dizendo: filho, eu lhe espero há 50 anos para que você volte para os laços do Cristo, e você lutando contra o Cristo. Ele chorou: ah, mamãe. E aí tem a reconciliação deles no além. Ela volta, provavelmente em outra vida, como filha dele, ou ele como filho dela, ou ele como marido. As configurações são as mais variadas. Esses laços, portanto, são exemplificados também com André Luiz, que viveu como André Luiz, o médico carioca, desencarna. A mãe dele, em uma esfera superior, orava por ele a ponto de Clarencio estar esperando o momento exato para resgatar André das regiões umbralinas em que ele se encontrava. Umbralina é uma região do estado de consciência que cada um de vocês vivem. Vocês criam, plasmam essa psicosfera, e no mundo espiritual isso também acontece. Vocês levam com você o inferno ou o céu que vocês criaram na vida. Então, quando André Luiz fica 8 anos no umbral, 8 anos, um dia ele resolveu orar: Senhor, me ajuda, Senhor, se existe um Deus, me tira desse sofrimento. E aí Clarencio aparece: André, venha com a padiola, deita, estamos aqui para lhe levar para nosso lar. Ele deita e vai para nosso lar. Ele veio saber que a mãe dele, que estava intervindo há muito tempo por ele, ou seja, uma mãe que foi biológica e que continuou com o espírito materno no plano espiritual. Lá também tem uma treta, acho que é Tobias e outros tantos, Lísias, vivem numa casa onde a configuração era estranha para ele. Ou seja, eu com minha esposa, digamos, que é Daisy, que é mais afinizada a mim, digamos, e chegou a minha primeira esposa e veio morar junto comigo e com Daisy. Olha, poligamia, bigamia não. Lá naquela condição do livro, aquele casal recebia aquela outra como se fosse uma irmã, que naquele papel da terra foi a esposa dele, do cara. Mas ao desencarnar, o cara se afinizou, digamos, eles dois são casados. Beleza, beleza. Vamos botar aqui um exemplo daqui da mesa. Eu estou aqui, só conheço eles. Desencarno. Ela desencarna, só que no além, ela fica comigo, na casa, como minha esposa. E ele, meu Deus, ela é minha esposa. Ele às vezes pode estar mais atrasado do que a gente, não aceitar vir para morar com a gente. Não, não, irmão. Você pode vir para cá. Você foi o esposo dela lá. Mas eu e ela temos muito mais laços de proximidade ao longo de muitas encarnações, como mãe e filho, como marido e mulher, papapá. Você voltou nessa só como marido para ajustar um ponto que você precisava ajustar com ela. Mas aqui, o laço de afeto comigo é maior do que com você. Pelo amor de Deus, não vai brigar comigo não, é só um exemplo. Então, aí a velhinha que está aqui, essa fofura, ela fica comigo lá. Aí eu estou lá, ele chega, vai lá para minha casa e assim: olha, eu lhe recebo aqui. Não, qual é, meu irmão? Você palestrante lá, eu quero a mulher. Não, meu irmão, você foi marido da véia, mas agora o marido dela real era eu, há muito tempo. Ela foi minha esposa em várias encarnações.
Você só foi naquela. Olha que. Aí faz um retrocesso de memória que tem muito nos livros de André Luiz. Veja aqui o que você fez, ó. Ixi, meu Deus, eu bati nela, foi. Você fez isso, você fez aquilo, tá vendo? Mas nessa vida você voltou como um marido tão maravilhoso que vocês conseguiram colocar laços de afeto a nível de nos aproximarmos todos três pelos laços do Espírito. E eu lhe recebo na minha casa com ela como um irmão que foi o marido dela nessa encarnação. Ok. Aí eu tô lá, só que agora eu vou descer. Beleza? Eu vou mergulhar no corpo, tá bom? E ela vem em breve para ser minha esposa de novo. É mesmo? É. Como assim? Aí tem que trabalhar o ciúme, o desapego. Eu desço pro corpo, reencarno, fico grandinho. Ela também vai reencarnar, viu? Reencarna para e passe comigo em outra família. Eu me encontro com ela e você se prepare. Lá para do ano de 2026, 27, eu vou ter um filho e você vir como meu filho. Imagine, olha que lindo isso. Vamos supor que ele vai encarnar com o filho da própria esposa que foi numa encarnação. São papéis que a gente vive. Os papéis, eles são variáveis, tanto nas etnias, quanto nas condições sociais, tanto quanto nas nossas orientações sexuais. Nós somos espíritos imortais. A gente faz parte da grande família. As famílias configuradas na Terra são apenas para os ajustes e os aprendizados que vocês convivem mais tempo com aqueles seres. Quem mais sabe de mim é minha esposa, quanto eu não valho nada. Quem mais sabe de mim é minha mãe e meu pai, o quanto eu sou difícil, que me criou. Mas eu também, convivendo com eles, pude ver o quanto são difíceis na convivência, porque tem coisas que eles precisam também reparar as arestas deles. E assim, encontrando um laço de mais afetividade, de gentileza e de laço de amor, a gente sai desse corpo hoje, todos fazendo parte, talvez, da família espiritual. Meu irmão já não vai ter raiva de mim, porque ele não foi escravo à toa. Você está vendo um corte da existência que eu estou trazendo. Se ele foi escravo e ele foi escrava, coitado, meu Deus, não. Às vezes aprontou o demônio antes. Pegou e foi um dos escravocratas mais cruéis, lá no início da escravidão. E aí volta, não é que tenha que viver a mesma experiência, mas vem na pele, passar pela escravidão. Eu não precisei voltar escravo. Olha que delícia. Eu preferi voltar abolicionista. Eu reencarnei depois dessa vida nos Estados Unidos com Abraham Lincoln, na época da luta da libertação dos negros do Sul e do Norte. Abraham Lincoln, grande presidente americano. Eu era um preto da cor desse suporte. Preto, retinto. Hoje eu sou preto pardo. Eu era preto retinto. E no papel do preto retinto, eu era um líder comunitário, lá evangélico, protestante, e eu reunia a minha comunidade evangélica. Isso a gente vê claramente na regressão de memória que eu fiz, e lá eu estava juntando eles para poder insurgirmos contra os brancos, que queriam manter a escravidão. Aproveitando, quem não viu o filme, assista Amistad, um filme muito brabo, muito difícil, e é muito pesado o início do filme, mas fala muito da minha história com os negros, e da minha própria história como negro, e da minha esposa atual, que foi uma negra. Minha esposa é branca, da cor dessa toalha, tipo, de olho azul, mas foi uma negona dessa cor, quando foi escravizada da África, morreu no navio negreiro, sendo transportada da África para o Brasil. Eu regredi ela e ela viu essa memória claramente, porque não por uma coisa de curiosidade, ela tinha fobia de água, não entrava na água. Como é que um nadador de maratonas aquáticas, que fez a Margrande de Salvador 2 vezes, vai ficar com uma mulher casada que não pisa na água? Não tem como. Aí foi pro meu favor mesmo. Eu disse, não vou ficar casado com ela. Vai na piscina, um pânico. Aí vai mergulhar, a gente foi para Búzios, não posso mergulhar. Como é? Tem um trauma aí, vamos trabalhar isso. Aí eu fiz a regressão dela, encontramos uma vida onde ela morreu no navio negreiro, debaixo das galés, como negro, ela era negra. Olha os papéis, gênero masculino, gênero feminino. Acho que mais ilustrativo do que isso não pode ser melhor. Acho que trazer exemplos do dia a dia, a palestra fica muito mais clara e vocês vão entender por que a gente tem que sair. É até 5, né? Pelo amor de Deus, quando começa a entrar o povo ali, eu fico tenso. Para me expulsar, já vai entrando pelo lado assim, ó. Chega, Flávio, já falou demais. Que vai vir a paz do passe, né? Tem tratamento depois, né? Tem, maravilha. Então é até 5 em ponto. Então não me aperte meu juízo, eu vou parar 5 horas ali, viu? É daquele relógio ali, né? É daquele?
Dá bem, porque o meu está adiantado já 5 minutos, já tem que acabar. Então ótimo, eu tenho 15 minutos. Vamos lá. Na perspectiva então dela como negro, olhe bem, laços que se configuram das mais variadas formas. Negro, morreu no navio negreiro, dentro do Oceano Atlântico, e na fobia dela, aí não cabe falar sobre, a gente dilui do inconsciente dela a memória daquele trauma. Ela sai, vai para o plano espiritual, faz toda a trajetória, e aí nessa vida agora ela pode, já mergulhou em búzio, de snorkel, já desceu com a apneia, ó, mesmo que não seja com tubo, foi com pé de pato, ia lá, digo, oi, no fundo, não dá pé não, amor, digo, não, mas mergulhe. Ela foi lá, olhou os peixinhos, digo, ó, ganhei. Hoje ela entra na lagoa, na lagoa, vai até a beirinha, ela já nada na piscina, batendo aqui, sem aquele pânico. Então, não teve uma cura 100%, ela não vai fazer uma travessia, nada, não precisa. Mas ela pelo menos não tem mais a fobia da água. Só que ela como negra, ela volta como branca no Rio Grande do Sul, gaúcha. Olha que coisa, olha como é linda a reencarnação. E aí eu me encontro com ela nessa vida. Quais são as tretas? Eu não sei. As tretas que me envolvem com ela na África, não sei. A dos Estados Unidos eu sei o final da história. Eu na liderança da minha galera, para insurgir, era um líder negro que era bem atuante nesse movimento libertário do Sul, porque o Norte já estava todos os negros se libertando. Os brancos fizeram emboscada para mim, me pegaram, me torturaram, fizeram tortura para eu dizer onde eram minhas reuniões que eu tinha dominicais e tudo mais. Eu não disse, fiquei quieto ali, não cedi a tortura. Aí até que um dia eles descobriram algum delator, né? Algum, como é que fala? Um detrator, um X9, né? Disse onde era. E aí, meu amigo, eu na igreja, assim como vocês aqui agora, por isso que essas memórias me reportam muito. Eu já diluí do meu inconsciente, já fiz em 2015 essa regressão, já ficou. Mas eu reuni assim, meus queridos, tudo negro, velhos, velhas, jovens, filhos, tudo, toda a minha comunidade negra aqui reunida. Eu era protestante, numa missa dominical, eu tomava a palavra e falava para esse público. Foi o que fizeram? Botaram madeiras em volta da igreja e jogaram fogo, matou toda a comunidade junto comigo. Então eu resgatei meu movimento da escravidão como um negro libertário, usando o poder da oratória, da fala, para trazer liberdade. E aquilo me gerou uma culpa, porque eu morri com minha comunidade. Eu fiquei com uma culpa muito grande. Fui para o plano espiritual, quem me regrediu na época fez um trabalho para diluir aquilo, minha comunidade me recebeu em espírito, foi linda a cena, eu chorava em catarse, eles vinham até a mim e diziam assim, nós entendemos, foi o que precisava ser feito, você fez o que precisava, nós precisávamos da sua liderança. Eu choro e acolho, eles me acolhem, e eu diluo depois daquele momento o meu medo de liderar. E eu começo a ter liderança, que eu sou um líder nato, eu sei que eu sou, é uma habilidade que eu trago, só que eu negava o tempo todo, por medo de falir, na liderança da minha comunidade, na escola, no DCE, no diretório acadêmico, queriam que eu fosse deputado, vereador, nunca quis ir para a política, por medo de fazer besteira, de me perder. Então veja, as configurações vão se dando de forma que os ajustamentos nos dão a condição de não julgar ninguém. Eu não julgo o senhor de engenho, eu não julgo o feitor, porque eu sei que o feitor hoje, como o próprio, que eu dei o exemplo de Matilde Gregório, foi um grande ser num momento da vida e se deixou perder-se pelo ódio, pela raiva, para fazer o que ele fez de maldade, mas depois tinha nele um ser lindo, que a mãe sabia que tinha, que em algum momento da história viria à tona. Ela esperou 50 anos, salvo engano, não sei se foi um século ou foi 50 anos, e ele se dobrou, e com certeza o potencial que ele tem, se canalizado para o bem, por isso que eu sou contra a pena de morte, contra, o espiritismo é contra a pena de morte, porque tem que acreditar nas pessoas, as pessoas têm possibilidade de transformação sim, haja visto vários casos na literatura e do exemplo do Evangelho, Saulo de Tarso, Jesus via nele o Paulo, que era Saulo assassino, perseguidor de cristãos, que mandou apedrejar Estevão. Imagine se Jesus visse em Saulo só aquele cara. Ele não teria encontrado em Saulo o grande difusor do cristianismo no Ocidente e no Oriente. Quando ele se converte ao Cristo, ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se dobra, cego, na estrada de Damasco, vai, entra e lá eu direi o que farás. E ele chega no final da existência a dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive através de mim. Isso é lindo, significa o potencial que a gente traz em latência, que vocês não desenvolvem porque não acreditam que vocês também são Deus. Você tem o exemplo de Judas, que traiu Jesus ambicioso por 30 moedas, não suportou o complexo da culpa e se matou, se enforcou. Só que Jesus em Judas
a Joana d'Arc. Foi lá, recebeu Judas, quando desceu a mansão dos mortos. Jesus foi falar para Judas, ok, era isso mesmo. Como minha comunidade foi para mim lá no além, diz assim, tranquilo, a gente morreu queimado, mas era o que você tinha para dar. Jesus fez isso com ele, e ele volta, reencarna como Joana d'Arc, a grande médium francesa que morreu queimada na fogueira. Olha como os ajustes se dão ao longo das encarnações as configurações familiares. Então por que é preciso falar de abandonar pai e mãe? Quando fala assim, odiar os pais, odiar a mãe, abandonar pai, mãe e filhos. Não é odiar, é você saber que é preciso às vezes renunciar a configuração que você está, porque tem aqui no Evangelho, uma mulher quando casa não renuncia os pais, não é odiar, a palavra é equivocada. Tem aqui um trecho que explica sobre o equívoco, que é bom que eu vá logo nele, deixa eu ver se eu consigo, que é mais miúdo ainda. O trecho que é miúdo é aquele bem pequenininho que fica lá embaixo. Ah, esse não vai dar para mim não, não dá para mim não, meu Deus do céu, nem com essa luz. Aqui ó, acho que eu consigo, aqui ó, em grego não quer dizer odiar, porém amar menos. Aí ó, em grego o termo odiar não significa odiar, significa amar menos. O que o verbo grego misen exprime, ainda melhor o expresso verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Este verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. Tá vendo, gente? Então, o termo odiar seria, no caso assim, amar menos. O amar menos significa assim, eu não vou entregar minha vida, digamos, como eu comecei no espiritismo na minha família, fui o primeiro. Todo mundo é espírita na minha casa através de mim. Eu comecei a militar no espiritismo, minha mãe se tornou espírita, meu pai se tornou espírita, meu irmão se tornou espírita, minha irmã se tornou espírita, a galera toda, meu irmão também, Cícero, também tem um pé no espiritismo. Porém, eu fiz o quê? Um movimento de ter que sair para a minha vida. Se minha família fosse toda protestante, que não era católica, eu não poderia seguir com eles, no caminho com eles, no sentido de deixar de ir em busca do meu propósito, deixar de ir em busca daquilo que fala o meu coração, porque eu estaria preso naquele sistema familiar. Então quando Jesus falou, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aquele que faça a vontade de meu pai que está no céu. Ele não estava dizendo que Maria não seria a mãe dele, Maria era a mãe dele. Porém, se ela não fosse de acordo, e ia também com ele, que o mesmo Cristo que dizia odiar pai e mãe, não falaria honrar pai e mãe. É óbvio que seria contraditório, é óbvio que a gente sabe que ele falou amar menos, dentro do contexto que vocês poderão ler, da estranha moral. Eu não vou ler pela capacidade que eu tenho de visão pequena, e também para não perder tempo nesses 10 minutos que nos restam, para nós fecharmos com chave de ouro, e ainda preciso fazer um minuto de silêncio, hoje, em homenagem a uma pessoa que partiu anteontem. Eu não falei no início para não me emocionar, para poder não perder, que de outra vez eu fui fazer uma palestra assim e falar no início de uma pessoa, chorei, parecendo um... Aí eu falei, não tenho condições, aí eu vou deixar para o final, porque se chorar no final já vou me embora mesmo, aí já não dá conta, né? Mas é que mobilizou muito a mim. Anteontem morreu uma pessoa muito próxima, a mãe dessa pessoa de mim, aí eu vou fazer esse pedido final de todos vocês, emanar vibrações para essa criatura, já no final, não agora, senão eu já vou me emocionar. Então, nesse movimento, para ir finalizando, a gente percebe que quando Jesus fala, é preciso abandonar pai e mãe, ele diz, abandonar pai, mãe e filhos. No outro trecho, deixai, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não é estranho? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Por quê? Porque é preciso abandonar pai, mãe e filho para quem quer seguir o Cristo. Se vocês querem seguir o propósito do Cristo, eu não posso me envolver em filosofias, em coisas que vão de encontro ao princípio do Cristo. Para a gente seguir o Cristo é preciso renunciar. É preciso renunciar até uma mãe e um pai que tem um tipo de... Não é abandonar no sentido de dizer assim, ó, você pensa diferente de mim, você segue seu caminho que eu sigo o meu. Você precisa romper com as ideias que lhe aprisionam naquele sistema que não funciona. Seu pai pode ser um materialista, egoísta, individualista, perdulário, que vive uma vida cheia de achar que a vida tem que ser vivida com o prazer do agora, é um hedonista desenfreado, e você quer buscar uma vida de mais introspecção, de conexão com a meditação, de busca de uma vida de fraternidade, de solidariedade, de querer ter uma ONG. Aí seu pai fala, não, você tem uma idade, você tem que respeitar. Mas chega na maturidade, vocês precisam seguir o caminho de vocês. O seguir o caminho não significa deixar o pai para trás. É olhar para ele, pai, eu preciso fazer minha caminhada, mas eu estou aqui porque o senhor precisar. Porque você precisa romper os laços, no caso odiar ou amar menos, para aquilo que vai levar para o mais. E a explicação que Kardec vai dar
justamente para esse tópico, é essa que dá para eu ler. Os laços de família, eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados, o princípio oposto sim que o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Só que, onde é que você perde os laços? Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, porque essas sim fariam com que os laços de família fossem perdidos. Kardec vai dizer: ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo esta criadas ao mesmo tempo, né? Que acredita que começou a vida na concepção. Eu acho que aqui não tem ninguém que acha que a vida começou na concepção, né? A vida biológica, sim. Mas vocês, enquanto espíritos, foram criados por Deus, simples, ignorantes, inscientes, estão caminhando para a plenitude, para a bem-aventurança, para os estados de designação pessoal que vocês estão aqui, né? Então, ao mesmo tempo, vai terminar aqui, viu? Ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre eles, que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Perfeito. Se você é criado naquele momento, o único laço que você tem com seu pai, com sua mãe, quando morre, é o laço do corpo. Não tem laço pelo espírito. E aí ele continua: não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassado tais ou quais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se tornarem conhecidos, podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. E aqui eu termino e faço um minuto de silêncio antes da finalização. Primeiro, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, que acha que todo mundo vai se fundir num grande todo, e a gente sabe que não é assim. A individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. E a quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se retornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências que o Espiritismo professa, o hinduísmo também, o budismo e outras tantas doutrinas, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. É a família que criou laços de afeto, como eu com meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Existe amor real entre nós hoje. Já não é ódio que eu tenho de meu pai, não tenho ódio de minha irmã não tem ódio de mim, meu irmão não tem ódio de mim, como ele tinha lá quando eu fui seu de gênio. Então a gente criou laços de afeto. E certamente no propósito que a gente tem hoje essa ONG, que é o Grupo Caritas Salvador, que eu falo aqui sempre, há 18 anos que a gente trabalha nas ruas, nós estamos juntos na família, fazendo um trabalho que já não é mais de escravizar, é de levar alimentos para os que estão à margem da sociedade, em situação de rua. A gente está unido no propósito da doutrina espírita. A gente criou laços de semelhança no que diz respeito ao pensar a existência, cada um na sua individualidade. E isso nos faz unificarmos-nos no amor, para quem sabe em breve podermos retornar em outras configurações e outras conformações para vivenciar o Evangelho na sua inteireza. Então, antes de terminar, eu queria que vocês envolvessem o nome de João Pedro Souza Freitas, que morreu, saiu até na notícia ontem, hoje é que dia? Sábado, morreu quinta-feira, 5 da tarde. Ele é filho de uma participante da casa, que é Simone Santos Souza, que está vivendo uma dor atroz. Ela faz parte do meu grupo de leitura, é amiga querida, e ela estava vivendo e recebeu a notícia lá em Vitória da Conquista que ele bateu num caminhão na BR com 26 anos de idade, e ela soube 10 horas da noite, desesperada, que recebeu o corpo de um filho no rabecão. Não deve ser dose, não deve ser fácil, né? Para quem é mãe, eu não sei a dor que vocês podem sentir, eu não sei o que é viver isso, mas eu imagino o quanto essa mãe está precisando de nossas vibrações. Ela está enterrando ele hoje lá em Vitória da Conquista, porque recebeu de Guanambi o corpo ontem.
e, claro, os despojos, não está enterrando ele, os despojos carnais. E ela disse para mim no telefone: Flávio, eu sou tão grata desde janeiro estar no grupo de leitura e poder ter lido tantas obras de André Luiz, que a gente está relendo as obras de André Luiz, e nessas obras ela viu vários relatos de mortes, de como a família espiritual trabalha, de como os benfeitores suportam, sustentam. A minha maior tristeza, Flávio, é que ele ficou de 5h30 da tarde até 9 da noite sozinho no hospital, porque ele não morreu logo. Ele foi socorrido pelo SAMU e ficou sem ninguém da família ao lado, sem ninguém. Estava lá no hospital, só com a equipe médica, e eu só fui saber 10 da noite. E aí minha dor maior foi essa. Passei a noite toda orando, pedindo a Deus que ficasse no campo dele, dando essa sustentação nessa passagem, porque é difícil, gente, a gente morrer com câncer. Eu espero, eu tenho um problema de saúde, mas o cara vem do trabalho, foi fazer o pavimentação, engenheiro mecânico, no interior, na volta para casa, bate na carreta e não volta, a mãe não tem mais como olhar para ele, não tem como abraçar. A gente sabe que ninguém morre, o espiritismo matou a morte, mas é como o peixinho diz, mas some da nossa vista, não vai conseguir ver mais. E como não consegue ver, isso dá um vazio, uma saudade imensa. Eu imagino que o espiritismo é esse consolador que dá ela sustentação nessa hora. Mas imagine se não tivesse o espiritismo como base, mesmo que o espiritismo é muita dor, mas digamos que não tivesse, que dor muitas mães estão vivendo no mundo por acreditarem que a morte do filho acaba com a vida e nunca mais ela poderá reencontrar esse filho. Com os laços da reencarnação, ela sabe que ela vai encontrar. Ela sabe que quando ela partir, ela vai poder ter de novo contato, ou quem sabe, volte como neto, filho do outro filho, volte como uma pessoa que reencarne em outra família, como um sobrinho, e ela possa ter nos braços, como tem na literatura, o próprio filho, num outro personagem, vivendo uma nova experiência de consanguinidade, mas a vida nunca cessa, ela sempre segue adiante. E nesse final, no nosso encerramento, eu faço um minuto de silêncio com vocês, em homenagem, irradiando o pensamento a João Pedro Souza Freitas. Onde você estiver, meu querido Simone Santos Souza, receba meu carinho. E que assim seja, Jesus. Muita paz. Muito obrigado, Flávio, Lélia, por ter nos trazido essas reflexões tão interessantes envolvendo a família. Meus amigos, eu quero chamar aqui agora o nosso coordenador do sábado, que está aqui na sala, Simão Newton, o Wagner.